Muito boa noite, que a paz de Jesus seja sempre em nossos corações. Nós gostaríamos de conversar um pouquinho hoje sobre uma das passagens mais importantes do Evangelho, de todo o Evangelho. Certa vez, Gandhi, em referindo-se a Jesus, disse que se todos os livros do mundo se perdessem e restasse desses livros somente o Sermão do Monte, nada seria perdido. E ele fala isso com muita propriedade, porque o Sermão do Monte representa toda a sabedoria, toda a orientação, todo o crescimento que o ser humano, enquanto ser existencial, pode almejar, alcançar no entendimento de si mesmo, para a melhoria de si mesmo e também para a melhoria do mundo em que vive. E quando nós nos perguntamos sobre a função de nós todos nesse mundo, nós nos perguntamos qual seria, afinal de contas, o objetivo de existirmos no mundo. E ao adentrarmos as páginas da doutrina espírita, que nos esclarece de forma tão profunda e tão suave ao mesmo tempo, as orientações do Evangelho, nós descobrimos que não existe outra função para a existência no mundo, para a nossa existência no mundo, para as nossas reencarnações, que não seja a do autoaprimoramento. A do aprimoramento que serve para que nós venhamos a nos descobrir e para que, em nos descobrindo, nós possamos entender melhor a função de todos nós, que é de promover também desenvolvimento no mundo. Quando nós estudamos do Livro dos Espíritos, a primeira obra que traz a, a condensação da essência do ensino dos Espíritos, e estudamos a parte das leis morais, a terceira parte daquele livro, e vemos falar sobre a lei de sociedade, lei de liberdade, lei de igualdade, lei de amor, lei de justiça, lei de caridade, todo o conjunto de leis morais que resume uma única lei, que é a lei de progresso, aquela que nós todos tendemos a alcançar, e o objetivo geral da existência, que é o de progredirmos, de chegarmos um dia a um determinado padrão de perfeição, sempre relativa, nós compreendemos que nós só progredimos através do progresso contínuo de todas as criaturas. O progresso humano se dá através do progresso do indivíduo para com o coletivo e do coletivo para com o indivíduo. Nós aprendemos com todos e todos aprendem conosco. Nós contribuímos para a evolução de todos e todos contribuem para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. E o Evangelho de Jesus é isso. O Evangelho trazido por Jesus não é um conjunto de parábolas, um conjunto de contos, um conjunto de passagens, um conjunto de descrições de acontecimentos, não é um conjunto de descrições de curas, de descrições de fatos, não. Estes são apenas meios que levam ao entendimento do objetivo maior e daquilo que em essência é o Evangelho de Jesus. O Evangelho, segundo o que dizia o próprio Jesus, é a própria lei de Deus que vem ao mundo através da orientação e esclarecimento de Jesus, para que se torne manifesta, primeiro, entendida, primeiro, compreendida e sentida, e depois finalmente vivenciada. E é isso que Jesus é, entre tantas coisas. Mas alguém certa vez lhe disse: bom mestre. E ele diz: por que me chamais de bom? Bom, só meu Pai que está nos céus. Me chamais de mestre, e isso realmente eu sou. Mas bom somente o Pai que está nos céus. E essa passagem em que Jesus diz, mestre, eu realmente sou, coloca em Jesus o papel de orientador, de educador.
E todo educador é um facilitador de aprendizados. Assim, Jesus, além de ser esse Espírito maravilhoso que recebe das mãos de Deus, se Deus tivesse mãos no sentido figurado, que recebe de Deus a incumbência de nos preparar um mundo, e recebe um mundo ainda em formação, recebe a incumbência de preparar esse mundo para que nele, colocadas e amadurecidas as condições propícias para a vida, espíritos começassem a mergulhar nessa vida material e desenvolver-se para adquirir primeiro instintos que se tornam mais tarde raciocínio, que se torna mais tarde inteligência, que se torna mais tarde sentimento, que se torna mais tarde caridade, segundo o que nos coloca a espiritualidade nas páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, Jesus, no papel de facilitador, nos traz passagens belíssimas e todas as passagens acabam se resumindo nas orientações todas daquele capítulo de Mateus, capítulo 5, em que Jesus nos coloca as passagens do Sermão da Montanha. Se nós pararmos, se nós nos debruçarmos a tentar entender e colher daquelas passagens orientações para a nossa existência toda se transforma. Certa vez disse Joana de Ângeles, através da psicografia, através da mediunidade de Valdo Franco, que uma vez em que o ser humano, que o homem passa a conhecer Jesus, ele nunca mais é a mesma pessoa, porque fatalmente passa a existir uma transformação profunda na essência do ser humano. E nós não nos referimos nesse instante à figura de Jesus, mas nós nos referimos àquilo que Jesus representa. Jesus dizia, como já nos referimos, tudo aquilo que vos digo, não vos digo de mim, mas tenho ouvido de meu Pai. Jesus, assim, se torna o primeiro, mais direto e mais efetivo emissário de Deus para com os homens. Envia antes dele alguns outros emissários em todos os setores da vida, nos setores da filosofia, nos setores do desenvolvimento da intelectualidade, no desenvolvimento da ciência, nos setores da religião, os profetas e tantos outros missionários que vêm antes dele. Mas todos vindo preparar gradualmente o desenvolvimento da consciência, o desenvolvimento do entendimento, o desenvolvimento do entendimento, para que possa se dar, assim, o desenvolvimento do espírito humano. E Jesus, então, vem para dar os direcionamentos finais. Os direcionamentos que não seriam ultrapassados. E ele mesmo tem a oportunidade de dizer, certa feita, céu e terra passarão, mas minha palavra não passará. E dizia dessa forma, Jesus, que o mundo que conhecemos, na sua estrutura física, na sua estrutura das diversas etapas de expressão de vida, mesmo no plano espiritual, sofrem períodos de transitoriedade. O mundo físico passará. Os mundos espirituais que nós temos notícias aqui na Terra também passarão porque evoluirão. Mas nós,
continuaremos. E a orientação de Jesus, a palavra de Jesus, o Evangelho, a Boa Nova, que é a expressão mais pura da lei de Deus, isso não passará. Viveremos outros mundos, viveremos outros planos espirituais hoje que nós não podemos nem imaginar, mas sempre direcionados por essa expressão máxima da lei e da consciência de Deus, que se chama Evangelho. Por isso, Allan Kardec vai também nas páginas iniciais de O Evangelho segundo o Espiritismo dizer que o Evangelho é código moral universal. Onde quer que nós estejamos, em qualquer estágio que nós estejamos, o Evangelho é a lei de Deus, que é código moral universal. Mas como nós podemos entender a Deus? Nós observamos o mundo e nos parece que o mundo, ao invés de caminhar no passo do progresso, que desenvolve e que leva sempre à frente, sempre para o alto, às vezes parece que nos coloca em papel de regressão. O mundo que nós vivemos hoje nos remete a isso. Nós vivemos em um mundo em que mesmo as informações nos pegam surpresos, nos pegam por vezes em dúvida, porque nós não sabemos mais onde está a verdade, onde está a manobra, onde está a corrupção, onde está a intriga. E nós perguntamos, Deus existe? Se Deus existe, por que permite tanta maldade no mundo? Por que permite tantos desencontros no mundo? Se Deus existe, por que permite tanta injustiça no mundo? Se Deus existe, por que permite tanta corrupção no mundo? Se Deus existe, por que nós vemos no mundo muito mais a figura do mal do que a figura do bem? E nessa passagem do Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 8, é o capítulo 5, mas o versículo 8, Jesus nos coloca o segredo da visão de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Outras traduções colocam: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Não importa, o sentido é exatamente o mesmo. E eu me recordo de que alguns anos atrás, bastante tempo atrás, nós fazíamos visitas periódicas a um asilo da Grande Florianópolis. E nas quintas-feiras à tarde nos reuníamos, tocávamos, cantávamos com os idosos e tínhamos um espaço para conversa sobre Evangelho. Nós chamávamos de culto do Evangelho no lar, como esse que nós fazemos em nossa casa. E certa vez, abrindo o Evangelho ao acaso, tivemos exatamente essa mesma passagem. Estudávamos o Evangelho segundo o Espiritismo e a passagem era exatamente essa. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. E depois de muito tempo tentando estabelecer raciocínios, teorias, tentando estabelecer formas de abordagem, sem muito sucesso, passamos a palavra aos idosos e existia ali uma senhora, a dona Ana Carolina. Naquele tempo já tinha, acredito que 92 anos. E naquele dia ela ficava sempre muito quieta, olhos fechados,
apenas ouvia. E perguntamos a ela que, por medo de perder a visão, que começava a ficar deficitária, teve o prazer, dizia ela, de decorar o Evangelho todo com medo de não poder mais lê-lo. E a essa alma nobre nós perguntamos: o que a senhora acha dessa passagem? O que quer dizer, Dona Maria Carolina, bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus? E ela responde muito simplesmente, depois de alguns segundos de silêncio: meu filho, isso é muito simples. Isso quer dizer que quem tem puro coração não vê maldade. E quem não vê maldade consegue enxergar Deus. Onde tem sujeira, a gente só vê o que é sujo. E nós tivemos aquela grande lição naquela noite, que nos coloca exatamente o esclarecimento de Jesus. Bem-aventurados os que têm limpo o coração, os que têm o coração limpo, porque verão a Deus. A nossa incapacidade de ver a Deus não se dá por ausência de Deus. Porque quando nós estabelecemos todos os conceitos de Deus, todas as propriedades de Deus, estabelecemos que Deus tudo pode, tudo vê, que em tudo está presente, nós conseguimos entender aquilo a que se referia Paulo de Tarso em uma das suas epístolas, em uma de suas cartas. Nós nos movemos em Deus, nós estamos mergulhados em Deus. Deus está em toda parte, em toda parte. Mas o que é Deus? E recordamos que Kardec, na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, faz exatamente essa pergunta: o que é Deus? A espiritualidade responde de uma forma extremamente simples, embora extremamente profunda e complexa ainda para o nosso entendimento. Diz a espiritualidade: Deus é a causa primária de todas as coisas. É a inteligência superior do universo. E João, discípulo de Jesus, em uma das suas epístolas, se eu não me engano a primeira, vai ter a sorte de descrever Deus citando exatamente o que a espiritualidade diz a Kardec. Deus é amor. Deus é amor. Não é força. Não é esmagamento. Não é imposição. É amor. É amor. E também no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. E a espiritualidade nos recomenda observarmos a natureza. Aquilo que não é obra de Deus, não é obra dos homens, é obra de Deus. Pelas obras se reconhece o autor. O problema não é saber onde está Deus, mas o problema é saber onde está o nosso olhar. Qual a forma de observância que nós temos as coisas? Jesus também diz
Nessa mesma passagem, nesse mesmo capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde estiver o vosso coração, onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Nós temos uma dificuldade muito grande de riqueza no nosso olhar, porque os nossos valores estão justamente naquelas coisas que não são ricas. Onde nós vemos apenas maldade, onde nós vemos apenas corrupção, nós vemos apenas o mal, enquanto não percebemos que Deus proporciona a todos os seres a capacidade de evoluírem por si mesmos, o dever de crescerem por si mesmos, o dever de se aperfeiçoarem por si mesmos. Porque embora o caminho na fileira do mal, não seja uma imposição e não seja inevitável, trilhar a ignorância é condição do próprio ser, que precisa conhecer, entender, desabrochar. E no nosso entendimento, quantos erros cometidos. E aí se coloca a bondade de Deus. E nos permitir aprendermos com os nossos próprios erros, descobrirmos as nossas necessidades verdadeiras através daquilo que nós não precisamos, descobrir o que nos se torna essencial naquilo que não nos é essencial, descobrir a figura do bem através da necessidade de não vivenciarmos mais o mal. E assim, nós vamos desenvolvendo a nossa visão. Porque onde nós vemos injustiçados, onde nós vemos aqueles que sofrem as injustiças, entendemos que em Deus, no processo de justiça, cada um é herdeiro de si mesmo. E embora nós possamos cometer injustiças contra alguém, diante da lei de Deus, jamais existirão injustiçados. E assim, se nós tivermos essa capacidade de limparmos o nosso coração dessa visão das coisas tão equivocadas, das coisas tão distorcidas, nós seremos capazes de perceber beleza onde antes só encontrávamos fealdade. Nós seremos capazes de encontrar harmonia onde antigamente víamos apenas o caos. E seremos capazes de entender Deus na sua justiça, na sua bondade, dando ao homem a possibilidade de desenvolver-se através do seu livre-arbítrio, sem esquecer, no entanto, das leis da justiça, que se por um lado são sempre manifestação da misericórdia, por outro lado, não esquece de orientar a cada um segundo as suas obras e segundo as suas necessidades. O tema é vasto, profundo, obviamente não conseguiria ser abordado por alguém tão incapaz e nem em tão pouco tempo. Mas alguém nos disse certa vez, se nós não podemos saber exatamente o que Deus é, nós já podemos saber aquilo que Deus não é. Se não conseguimos entender exatamente o que é justiça, já nos é um grande passo entendermos o que não é justiça. A doutrina espírita é uma doutrina de esclarecimento. E o Evangelho é obra de edificação. Que Jesus
no seu amor infinito, nos oriente e que Deus nos cubra sempre com sua luz e com seu amor. Muita paz a todos.